urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Muito bem, bom dia com o Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente trazendo para você a palavra de Deus em mais uma edição do nosso programa Eco Missionário. A nossa missão é evangelizar para Jesus. Amém? 11 horas e 36 minutos, 11h36 desta segunda-feira, hoje dia 26 de abril de 2021. Eu me chamo Anderson Diogo e nós estamos aqui para falar de Deus para você. Meus irmãos, quero, antes de mais nada, poder contar com você para podermos compartilhar os nossos programas. Quanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar, mais a verdade de Deus será dita, mais conseguiremos evangelizar para Jesus. E nós contamos aí com a sua colaboração em nome de Jesus. 11 horas e 37 minutos, aos aniversariantes de hoje também, o nosso abraço e pedimos as bênçãos de Deus em suas vidas. Vamos orar a oração que Jesus ensinou a seus discípulos, a oração mais forte que existe, meus irmãos. Então feche aí os seus olhos para que nós possamos desta maneira, meus irmãos, buscarmos neste momento a Deus para iniciarmos o nosso programa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome de Jesus. A todos quantos crerem nesta oração, que digam amém. Louvado seja, exaltado e glorificado o nome de Jesus. Meus irmãos, são 11 horas e 39 minutos. 11h39. E hoje nós vamos trazer a palavra de Deus, mais uma mensagem do Senhor para você refletir no seu dia a dia. Nós vivemos num mundo de maneira misturada, né? Estamos misturados. Estamos vivenciando momentos de grande dificuldade, ainda que nós sigamos os passos de Deus, ainda que a gente vá pelo caminho que Jesus nos preparou, nós nos deparamos com obstáculos e muitas vezes que acaba nos tirando da presença de Deus. Por isso que nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo muito discernimento. E hoje eu quero aqui, em nome de Jesus, falar para vocês a respeito da parábola do joio e do trigo e lhe dar algumas explicações em nome de Jesus, para que você entenda que Deus, Ele tem toda a paciência que a gente necessita. E Deus tem toda a justiça que nós precisamos, amém? Meus irmãos, a parábola do joio e do trigo, na verdade, ela é uma explicação dessa paciência e dessa justiça de Deus. O joio, ele representa quem? Os filhos de Deus, aleluias. O joio
joio representa os filhos do diabo, o joio. Aleluias. E o trigo representa quem? A justiça de Deus. O joio representa o que existe de ruim. Os filhos de quem? Do diabo. O trigo representa quem? A justiça de Deus. Aleluias. No juízo final, a palavra de Deus na Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele vai separar os salvos dos condenados. Amém? Só que a gente não sabe o tempo. O verdadeiro tempo, o momento exato em que isso vai acontecer. Por isso que até lá, até que aconteça essa separação dos salvos e os condenados, nós vamos estar caminhando juntos. Vamos estar convivendo no mesmo espaço, neste planeta, neste mundo. Na Bíblia, Jesus contou dessa parábola do joio e do trigo. E ele justamente, ele fez com a intenção de nos ajudar. Não só o povo da época dele, que vivenciou os momentos em que ele teve a oportunidade de contar essa parábola, mas também ficou para nós como presente, como alerta, como um bom indicativo em um livro que é sagrado. Amém? Então vamos entender a justiça de Deus através dessa parábola, meus irmãos. Segundo Jesus relatou nesta parábola do joio e do trigo, um homem, ele plantou o trigo em seu campo. Só que de noite, na penumbra da noite, foi até o local um inimigo desse homem e acabou plantando joio em sua plantação. Quando as espigas brotaram, meus irmãos, os servos viram que ali crescia joio entre o trigo. Essa passagem, vamos ver aqui, está em Mateus, no capítulo 13, versos de 24 a 26. Mateus 13, 24 a 26, aleluias. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Amém? Quem é esse inimigo? É o diabo, meus irmãos. É o diabo plantando joio, alimentando o joio. O joio quem são? São os filhos do diabo. São aqueles que vivem as coisas que o mundo oferece. Tem gente que diz que é temente a Deus. Não, mas eu amo a Deus do meu jeito. Como assim? Não, mas eu amo a Deus do meu jeito. Não tem um jeito seu de amar a Deus se você não se entregar a Jesus, se você não seguir os mandamentos do Senhor. Gente, como que é difícil, né? As pessoas ouvirem a verdade, né? As pessoas preferem só ouvir coisas leves, coisas que elas consigam fazer, né? Como ir à igreja, como participar de alguma obra. A palavra de Deus é muito concisa em relação a isso. Ninguém se salva por obras.
o que eu sempre falo. Ontem eu ainda falei num momento em que eu gravei um vídeo, né? Sobre essa questão aí de as pessoas acham que porque elas são boas de coração, não fazem mal a ninguém, ajudam outras pessoas, estão salvas. A salvação, ela não vem pelas obras de ninguém. A salvação vem por você crer e crer verdadeiramente que Jesus é o seu único Salvador. Se não for assim, não tem outro jeito. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo e saber com quem tu andas, meu amigo. Saber com quem tu andas, minha amiga. Meus irmãos, eis o porquê do discernimento. E na parábola de Jesus, os trabalhadores, eles estavam desejosos, ansiosos por arrancarem logo aquele joio para salvar o trigo, para não prejudicar o crescimento do trigo. Só que o dono lá da plantação, ele disse aos seus servos, aos seus empregados, que eles esperassem pela colheita. Essa passagem está em Mateus 13, nos versos 28 a 30, 13, 28 a 30. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Você já pensou? Deus separar as pessoas más, os ímpios, os fariseus, já pensou? Os hipócritas, separar das pessoas boas, e algumas pessoas boas forem penalizadas também por estarem juntas das pessoas ruins. É difícil. Por isso exige tempo até para Deus, hein? Até para Deus. Por isso que o tempo é importante, a paciência é necessária. Até 30, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro... Só um instante, meus irmãos. Oh, glória, aleluias, hein? Deus é tremendo aí. O inimigo, ele consegue tentar fazer a gente parar de falar a palavra de Deus, mas não consegue, né? Em nome de Jesus. Que Deus tenha piedade dessa alma aí, porque não é fácil você interromper um culto, né? Não é brincadeira, não. Tomara que ele não tenha ciência do que ele está fazendo, né? Amém. Glórias a Deus. Deixa eu baixar aqui o volume, e dessa maneira fica muito mais fácil. Vamos ver se não vai acontecer de novo. Geralmente, meus irmãos, isso acontece, eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente esses telefonemas vêm de presídios, né? Então, se a gente for ver com os olhos humanos, a gente acha que às vezes até é alguma infração, algum delito que eles querem praticar, mas ao mesmo tempo vamos ver isso da forma espiritual. Vamos ver isso da forma espiritual. Tem muita gente que está preso hoje, cumprindo pena em penitenciária de anos, e não tem culpa do que fez. Muitas pessoas que ainda não foram julgadas, não foi nada transitado em julgado ainda. Então, nós não podemos recusar orar por ninguém. Nossa missão é essa. Nós vamos orar daqui a pouco por aqueles que estão nas penitenciárias. Quem julga é o Senhor Jesus. A justiça dos homens é muito falha. É muito falha, e às vezes deixa grandes espaços, né, para que a injustiça seja cometida. Mas a de Deus não. A justiça de Deus, ela é reta. Ela é na medida certa. Amém? Então vamos lá aqui ao verso que eu parei, 30.
deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí depois que cresce tanto o joio quanto o trigo, aí é mais fácil separá-los. Assim que Deus age. Amém? Assim que Deus age na vida da gente. Deus dá até essa oportunidade para nós entendermos que tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não está de acordo com as vontades do Senhor, vai desaparecer, vai sumir, né? Então, se você não quer se misturar com o que não presta, comece a entender o que Deus quer para você. Na verdade, o joio ele é uma plantinha, né? Ele é uma planta que se parece muito até com o trigo, por isso essa questão de deixar crescer, né? E se parece muito com o trigo quando brota. E enquanto aquela sementinha do trigo ela serve para fazer a farinha que a gente come, né? O pão que a gente come, o que faz o joio? O joio é uma sementinha que ela não é boa para a gente comer. Então ali em meio a um campo de trigo, o joio o que ele é? Ele nada mais é que uma erva daninha. Então seria natural querer tirar o joio do meio do trigo, porque ele na verdade se tornara um empecilho para o crescimento do trigo. O joio roubaria espaço e alimento ali ao trigo. Mas antes dele amadurecer, o joio é muito difícil da gente poder, como eu disse, fazer a distinção dele do trigo. E as raízes do joio, os ramos, eles se misturam com o trigo. Olha a dificuldade. Por isso seria muito, mas muito difícil arrancar o joio sem arrancar algum trigo. O joio, meus irmãos, e o trigo, eles amadurecem na mesma época. E nessa altura se tornam aí dois elementos diferentes, dois elementos distintos. Amém? E Jesus, nessa parábola do joio e do trigo, ele explicou o significado da parábola em si, no contexto geral, joio e trigo. E ele contou ao semeador, ele contou que o semeador, quem é? É ninguém menos que o próprio Jesus. Jesus, ele planta a boa semente. E essa boa semente, ela cresce nos filhos do reino. O inimigo já é diferente. O inimigo, que é o diabo e o joio, né? É filho do outro. O diabo, ele mantém o joio vivo. E o campo onde os dois foram semeados é o mundo. Infelizmente, na verdade, né, tanto o joio quanto o diabo são filhos de Deus. Amém? Só que os dois acabaram sendo semeados, né, neste mundo. Um mundo corruptível, um mundo perturbado, um mundo inquieto. Ninguém aqui consegue ser feliz o tempo todo, né? Ninguém. Deixa eu ver aqui, ainda no capítulo 13, nos versos 37 e 39, o que diz a palavra de Deus. 37 e 39. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século.
e os ceifeiros são os anjos. Amém? 11h56. Durante a nossa vida aqui nesse mundo efêmero, passageiro, passa muito rápido. A gente está vendo os dias passarem, né? Você olha, daqui a pouquinho já é fim de semana, daqui a pouco você olha, um mês já passou. Aí você dá uma respirada, o ano está findando, outro ano entrando. A vida está assim, o tempo está numa correria descomunal. E nesse tempo que nós vivemos juntos neste mundo, todos vivem e crescem juntos como o joio e o trigo. Viver como cristãos não significa que a gente necessariamente tem que se separar do resto do mundo. Aliás, isso nem seria possível, né? Nem seria possível, mesmo que a gente quisesse, né? E o joio, ele se espalha onde? Em muitos lugares deste mundo. O joio está até mesmo dentro da própria igreja. Às vezes a igreja que você congrega, dentro da sua própria igreja, tem o joio. Porque existe aquela coisa de se confundir, né? O joio que existe até dentro das igrejas consegue serem confundidos com o trigo que está lá dentro. Ou seja, o que é bom, o que é mal. O cristão verdadeiro é aquele que tem a sua natureza em Jesus. Deus é paciente, meus irmãos. Deus é muito paciente conosco. Eis o porquê da sua misericórdia. Vocês já imaginaram se ele quiser, ele faz isso assim, né? Destruir todos os injustos deste mundo? Ele poderia fazer isso. Ele é Deus. Olha, eu já vou fazer isso, eu vou adiantar todo o processo. Os injustos desaparecem para a eternidade e os justos permanecem, mas não é assim. E justamente para não destruir também, de uma certa forma, aquele que é justo, junto com os que não são, é aí que Deus, Ele espera a hora certa, quando seus filhos vão estar prontos para assumirem um papel na eternidade. Amém? E no fim dos tempos, meus irmãos, vai ser mostrado quem é trigo e quem é joio. E não adianta correr, né? Mateus 13, 40, 42. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Ou seja, a pessoa é joio para Deus, ela vai ser lançada no fogo do inferno. Porque Deus está dando essa oportunidade a ela de buscar o caminho da salvação e do arrependimento. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Amém? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não demore a aceitar Jesus na sua vida, não demore a entender que só Deus é o único Senhor da sua vida, da sua alma. Se você demorar, tem gente que age assim, ó. Eu conheci muitas pessoas que já se foram dessa vida, mas que pensavam assim: ah, não, agora não. Agora não, mas eu vou buscar Jesus, eu vou me converter ao Senhor, eu vou, mas hoje não. Esse hoje não é crucial para você definir o seu caminho. Ou o caminho é para o inferno, ou o caminho é para o céu. A hoje não. Esse hoje não, essa diferença
do presente para o futuro, do hoje para o amanhã, vai ser a causadora, infelizmente, de uma vida eterna cheia de dor, de uma vida eterna cheia de coisas ruins, e que depois não vai ter volta, não vai ter uma segunda chance. Se você quer aceitar a Jesus, aceita hoje. Vai na sua igreja, fala com seu pastor, porque senão cada um tem um destino distinto, diferente, né? Ninguém sabe a hora que vai morrer, meu irmão, minha irmã. Eu posso estar falando aqui em nome de Jesus e, né? Então por isso que você tem que ter ciência. Se você ainda não aceitou a Jesus, não se converteu, faça isso. Não deixa para amanhã, não. Eu conheci pessoas que morreram falando isso. Não, eu vou aproveitar o mundo só mais um pouquinho. E nessa de aproveitar o mundo só mais um pouquinho, o inimigo ouviu e adiantou todo o processo. Não deixa isso acontecer com você, não. Não deixa isso acontecer com a sua família. Fala de Jesus para os seus. Porque a salvação, ela é... A salvação, ela é coletiva quando você ora, quando você busca a Deus. Mas ela é individual, no quesito família. Você busca a sua salvação. Você pode auxiliar a salvação de quem você ama, mas essa pessoa tem que buscar a própria salvação. Amém? Infelizmente, né, você não quer que um ente querido seu não se salve, né? Imagina, você busca a Deus, você é temente a Deus, você parte dessa vida, você vai para o reino de Deus conhecer a sua glória. E aí aquelas pessoas que você ama não se converteram a Jesus e quando morrerem não vão para o mesmo lugar. E aí? A palavra de Deus diz que quando nós morremos e vamos para o céu, a benevolência do Senhor não nos deixa lembrar da vida que nós vivemos aqui e das pessoas que convivemos. Para não sentirmos saudade, para não sofrermos. É um novo mundo, é uma nova vida, onde não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem tristeza, não tem sentimentos ruins de saudade. Mas se a pessoa tiver a sua alma lotada no inferno, ela vai ter consciência pura do que ela fez na terra e a levou a pagar pelos seus pecados no fogo do inferno e enxofre na eternidade. Ela vai conseguir, infelizmente, lembrar de situações boas e ruins. Eis o sofrimento maior do espírito, né? É a alma, é a consciência. Continua viva no inferno e as pessoas, e elas vão lembrando. Quem crê, diga amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não faça como o homem rico, que ao morrer, no mesmo tempo em que o mendigo Lázaro quis pelo menos avisar os seus entes queridos que existia o inferno sim, e não teve mais jeito. Quem vai com passagem só de ida, não tem volta. Meus irmãos, Deus vai colocar todos em julgamento. As pessoas que se dedicam ao pecado vão ser castigadas porque elas têm o tempo suficiente para poderem mudar o seu destino, para poderem aceitar a Jesus. Você imagina o castigo de um ímpio, por exemplo, vir
e ele estar junto com o inimigo na eternidade? Agora pense como filho de Deus, filha de Deus, que vão poder viver com ele para sempre, para a eternidade. Vão poder respirar, sentir o amor e a glória de Deus. Mateus 13:43, 13:43, aleluias, que diz aí a palavra do Senhor nosso Deus. Mateus 13:43, aleluias. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, e ouça. Amém? São 12h07. Eu vou trazer aqui a irmã Dalva, diretamente de Volta Redonda. Como a participação da irmã é gravada, né? A irmã, geralmente ela dá um bom dia, tá? Mas já é boa tarde, porque hoje nós demoramos aí para fazer o programa. Amém? Quem puder compartilhar, que Deus abençoe. Aí depois a gente volta aqui para trazer a oração final aqui no nosso programa. Cadê a irmã Dalva que está chegando, em nome do Senhor Jesus, sempre trazendo uma palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra abençoada, aleluias. Irmã Dalva, diretamente de Volta Redonda, no estado do Rio. Bom dia, a paz do Senhor, os irmãos, amigos, ouvintes do programa Eco Missionário. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã trazendo uma palavra da parte do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 7, os versículos 24, 25, 26 e 27, que diz assim: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nessa manhã, o profeta Ezequiel, ele falava ao povo de seu tempo sobre a aplicação da palavra de Deus nas suas vidas. Eles adoravam ouvir a palavra, mas não conseguiam praticar o que ouviam. E hoje não é diferente. Se antigamente já era dessa forma, hoje então está pior. Mas eles adoravam ouvir a palavra, mas não conseguiam colocar em prática. Então Deus falou a Ezequiel dizendo: Tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou quer dizer, em prática. Jesus expandiu esse tema. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Foi o que nós acabamos de ler. Mas, nessa manhã, o Senhor, Ele quer perguntar para você: onde você tem alicerçado a sua fé? Pense aí, aonde você tem alicerçado a sua fé? As escrituras, ela ganha um poder tremendo quando as aplicamos todos os dias. Ela aborda nossos problemas,
mostrando a preocupação de Deus por nós e sua sabedoria para ajudar e solucionar esses problemas. A prática da palavra de Deus pode melhorar nossos relacionamentos e nos dar direção para nossas vidas. Ao invés de resolver apenas ler a Bíblia, podemos nos decidir a vivê-la. Então, ser simpatizante só da palavra de Deus sem vivê-la não é algo bom para nós. Por quê? Porque nós temos que estar alicerçados na rocha. Como eu fiz a pergunta, você está alicerçado? Onde está alicerçada a sua fé? A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na rocha que é Jesus. Na palavra de Deus, que é genuína. A palavra de Deus, ela é genuína para nós. Quer dizer, verdadeira, autêntica. Quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós buscamos o entendimento, nós estamos alicerçados na rocha. Ou você se alicerça na rocha, lê a palavra de Deus e pede para o Espírito Santo te ajudar, e ele vai fazer isso, ele vai te orientar. Ou você vai estar sendo levado por palavras que confundem a sua mente. A palavra de Deus, ela é inconfundível. Por quê? Porque a Bíblia, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém fala alguma coisa com você que está fora da palavra de Deus, não creia, meus irmãos. Não creiam. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos que dar respaldo dentro da palavra de Deus. Porque senão nós estamos sendo confundidos. Ao invés de estar recebendo a genuína palavra verdadeira do Senhor. Então, nós temos que alicerçar a nossa fé na palavra e na rocha. Jesus é a nossa rocha. É onde nós nos alicerçamos, é onde nós buscamos, é onde nós temos confiança. É somente no Senhor e na sua palavra. Como eu já disse, essa palavra ela é inconfundível. Alguém pode chegar perto de você e te esclarecer de várias maneiras, mas se ele não estiver dentro da palavra de Deus, não vale. Não aceite, repreenda. Porque somente o que está na palavra de Deus é que nos purifica, é que nos mostra o caminho, é que nos alicerça na rocha que é Jesus. Que nos faz entender o significado da morte do Senhor Jesus na cruz, de nós nos arrependemos, nós temos que nos arrepender todos os dias, temos que aceitar Jesus para a salvação da alma. A Bíblia fala para a gente que só há dois caminhos, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Então a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Então nesta manhã, que o Senhor te visite, que o Senhor abra os teus olhos espirituais, que o Senhor abra a tua mente para que o Espírito Santo de Deus entre e te mostre a verdade do conhecimento da palavra do Senhor. Nós não podemos pregar e falar nada para ninguém se não estiver dentro da palavra de Deus. E nessa manhã, que o Senhor venha abrir um leque para você dentro da palavra de Deus, venha abrir um leque, que através desse leque o Espírito Santo de Deus entre e Ele te dê sabedoria para entender a palavra, para que você fique alicerçado na rocha que é Jesus. Que glorioso, né? Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós temos que praticar a palavra. Não é só entrar e ouvir a palavra e sair vazio novamente. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ouvir a palavra de Deus
mas temos que pedir direção para o Espírito Santo, para que nós não venhamos sair vazios, da mesma maneira que nós entramos. E que nessa manhã o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre a sua vida. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo, da justiça, venha trabalhar na sua vida, venha tocar na sua mente, no seu coração. Nessa manhã, que nós venhamos assim estar entrando no nosso quarto, né, no nosso quarto de guerra, orando, buscando, tendo um particular com o Senhor. Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Senhor, eu quero sentir o Teu poder, a necessidade de estar na Tua presença, de Te buscar. E isso Deus, Ele pode fazer para nós, porque só Ele que pode fazer e nos dar essa direção e essa sabedoria. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, eu quero entregar todos os ouvintes do programa Eco Missionário. Essa manhã, Pai, eu entrego a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo essa palavra, que essa palavra venha entrar nos corações, venha ser alicerçado na Tua palavra. Senhor, vai visitando cada um nesse momento. Senhor, vai tocando nas pessoas, vai tocando nos seus problemas, naquilo que elas têm colocado nas Tuas mãos. Senhor, visita com saúde, visita, Senhor, com paz, com alegria, com tranquilidade, porque o Senhor é o príncipe da paz. Nessa manhã, Senhor, tira todo o embaraço. Nessa manhã, Pai, não deixa ninguém confundido com a Tua palavra, porque a Tua palavra é inconfundível. Quem ouve e as pratica, Pai, a vida começa a ser transformada. E que o Espírito Santo de Deus nessa manhã venha transformar cada um. Visita também, Pai, a todas as suas famílias, suas parentelas. Pai, toca em todas as pessoas, Pai, nesse momento que estão enfermas, internadas, Pai, precisando de ouvir a Tua palavra. Pai, aqueles que estão entubados, aqueles que estão na UTI, no CTI, precisando da Tua ajuda, Pai. Porque o Senhor vem para os doentes, não para os sãos, e que o Espírito Santo de Deus venha tocar na vida de cada um. Senhor, fortalece a cada um nessa manhã, dá uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Pai, entra onde a gente não pode entrar e nem tocar, mas o Senhor conhece os pensamentos de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E que nessa manhã, Pai, que nós possamos realmente ser praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Que o Senhor venha abençoar e derramar bênçãos mil sobre a vida de cada um nessa manhã. Pai, aqueles que têm causa na justiça, aqueles que têm causas no INSS, Pai, aqueles que estão esperando uma resposta do Senhor por alguma oração que fizeram, nessa manhã, Pai, entra, Pai, que o Senhor venha abençoar. Eu sei que tudo tem o tempo e a hora determinada pelo Senhor, mas que o Senhor, Pai, venha abençoar cada um conforme a necessidade daqueles que estão clamando e pedindo e confiando, acima de tudo, no Teu poder, na Tua palavra. Que ninguém venha colocar expectativa no homem, mas venha colocar expectativa no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Pai, muito obrigada. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Um forte abraço a todos. Amém. Obrigado à irmã Dalva, diretamente de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, contemplando-nos com as boas novas do Senhor, nosso Deus. São 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, meus irmãos. Vamos aqui à oração final também do programa e trazendo o louvor de hoje, amém? Para que nós possamos louvar ao Senhor, nosso Deus, nesta segunda-feira. Feche os seus olhos, vamos buscar Jesus
Oração poderosa da irmã Dalva. Você que tem problemas previdenciários aí, está buscando a sua aposentadoria. A irmã Eliane, lá do Rio de Janeiro, veio aqui testemunhar, né? Testemunhou, escrevendo para a gente. Olha, o meu esposo Luiz conseguiu a aposentadoria, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aqui nós somos só instrumentos do Senhor. Aqui nós oramos como instrumentos de Deus. E nós precisamos da sua oração também, viu? Precisamos muito da sua oração. Você que nos acompanha aí, para nos fortalecer cada dia mais. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, seja o nosso Deus. Deus não falha, meus irmãos. Quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus te dá a vitória, ninguém toma. Deus deu a vitória para o seu Luiz, lá do Rio de Janeiro, esposo da Eliane, pai do Patrick. E o Patrick vai ser mais uma vitória na vida da irmã Eliane, lá do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Irmã, onde você for, a igreja que você frequenta, dê o seu testemunho. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus promete, Deus cumpre, para a honra e glória do Senhor. Saiu a aposentadoria do irmão Luiz, oh aleluias. Quão feliz nós ficamos com isso, minha irmã. Deus abençoe. Deus é poderoso, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir vitórias, mas vamos pedir também discernimento para nós separarmos o joio do trigo. Ó Senhor Deus maravilhoso, neste momento, humildemente nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a sua essência de paz, de justiça, sobre todos os encarcerados que estão nas penitenciárias do mundo inteiro, pois lá tem gente inocente, sim, em nome de Jesus. E aqueles que fizeram o mal lá estão pagando, mas que neste período aproveitem a oportunidade para conhecer a Ti, Senhor, para poderem pedir perdão de todos os seus pecados e se converterem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluias. Os nossos olhos estão neste momento voltados somente para o Senhor nosso Deus. Ele que é autor, Ele que é consumador da nossa fé. Pai, eu peço para que essa mãe de família, Senhor, que perdeu o seu emprego, para que esse pai, Senhor, tenha portas e janelas abertas, meu Deus, porque o Senhor é justiça. Vamos olhar neste momento, meus irmãos, aleluias, vamos olhar para Ele, para Jesus, vamos olhar para o Senhor nosso Deus. Firma o teu propósito neste momento, onde quer que você esteja. Eu não conheço quem está vendo o nosso programa neste momento. Eu não sei quem é, não sei nome, não sei onde mora, mas sei que é filho de Deus, e esse é o momento de você estar exercendo a sua fé. Vamos olhar para Jesus, que é felicidade, é amor, é justiça, é perdão, aleluias. Jesus que está permanentemente conosco, Jesus que tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos trouxe o pão da vida. Oh, aleluias. Senhor, nesta oração final, eu peço ao Senhor Jesus que a luz do mundo, o santo nome do Senhor, para que nos ampare, para que não deixe que nenhum mal ocorra na vida dessa pessoa que está nos vendo e de sua família. Eu peço aos amigos internautas que fixem os seus olhos somente no Senhor, para conhecer e prosseguir no caminho do nosso Deus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Pai Santo, Todo-Poderoso. Louvado e exaltado, engrandecido seja o teu nome, santo nome. Nos dê, meu Deus, neste momento autoridade
para que possamos pregar a Tua palavra, para que o Teu amor desperte em nós e alcance, Senhor, a cada novo dia, mais vidas, mais almas. Louvado seja Teu nome, Senhor. Faça a Tua obra em nossas vidas, meu Deus. Fazendo Sua boa obra, perfeita e agradável vontade, Senhor, que tudo possamos glorificar o Teu nome. Que em todas as coisas possamos bendizer o Teu santo nome, o nome do Teu Filho Jesus. Meu Deus, derrama neste momento o Teu azeite, do Teu Espírito Santo sobre as nossas cabeças. Limpa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Seja, meu Deus, Teu nome para a honra e glória do Senhor Jesus, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. A todos quantos crerem nesta oração, digam amém. Digam glórias a Deus. Amém. Obrigado a todos vocês. Eu peço mais uma vez que possam compartilhar o nosso programa, para que nós possamos ajudar, auxiliar a salvar almas para Jesus, ajudar e auxiliar na evangelização. Para que nós tenhamos saúde, para voltarmos amanhã e depois, até quando Deus permitir, para evangelizarmos em nome de Jesus. E nós o fazemos com esperança de que muitos que ainda estão neste mundo possam voltar suas atenções, os seus olhos, a sua vida para o Senhor Jesus. São 12 horas e 28 minutos. Obrigado, Denise Pestana. Muito obrigado, Denise, que sempre acompanha o nosso programa. Eu não consigo ver todos que estão aqui, mas eu desejo um dia, uma semana maravilhosa com o Senhor Jesus. Denise Pestana, muito obrigado com Jesus. E a todos vocês, não dá para eu ver aqui mesmo, né? Porque tem 2 páginas que eu consigo ver as pessoas, e tem gente vendo o Rodrigo Souza Silva. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos que foram chamados para esse momento. Porque veja bem, Deus escolhe você para ver o programa. Você foi um escolhido de Deus. Aqui nós estamos pregando a palavra de Deus, a verdade bíblica. A gente não cobra nenhum centavo para falar de Deus, sabe por quê? Porque o que Deus nos dá de graça, nós devemos repassar também de graça. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é santo. Ronaldo Lúcio, Geni Leme, Mariângela Oliveira, que Deus abençoe as suas vidas abundantemente. Que Deus abençoe você que está na dúvida. Dúvida é coisa do diabo. Tenha certeza que Deus vai lhe dar a vitória. Tenha fé. Deus é Deus, meus irmãos. Amanhã a gente volta falando da palavra de Deus aqui para você e trazendo agora, em nome de Jesus, o nosso louvor de hoje, aleluias. Hoje nós vamos aqui louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 465. Que Deus abençoe a todas as famílias abundantemente no nome do Senhor Jesus. Hino da harpa cristã 465. Compartilha. Deus ama você.
Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações.